Olá, tudo bem com vocês? Qual que é o grande desespero da direita em 26? O Lula. O Lula é meio difícil até aqui de descrever o Lula, porque o Lula ele vai além do PT. O Lula ele vai para muito mais além do que a questão de um partido. Então o Lula hoje é um candidato que você não tem. E me atrevo a dizer que nem na esquerda nem na direita você não tem ninguém nem parecido com o Lula. E quando o Lula dá indícios de que pode não ser o candidato em 2026, isso é uma péssima notícia para a esquerda e uma boa notícia para a direita. E por que é uma péssima notícia para a esquerda? Porque venhamos e convenhamos, a gente não se preparou para esse momento de ficar sem o Lula. Eu até acho que ele será o candidato, mas, como ele mesmo diz, isso depende da sua saúde, depende como ele chega em 2026. Mas como a gente não se preparou para receber, para ter um outro candidato forte de esquerda que não seja o Lula, a gente ficou, não vou dizer nem refém do Lula, eu não posso dizer isso, porque, repito, nós não temos no país ninguém nem parecido com o Lula. Mas a questão aqui é que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer e que precisávamos de outro candidato que pudesse substituir o Lula. Mas dentro de 2 anos não se brota candidato. Então eu posso dizer que a gente não ia achar mesmo um candidato assim de uma hora para outra. Porque você ter uma liderança forte, capaz de ganhar uma eleição presidencial, isso não é uma coisa simples. Se o Lula não for candidato, a extrema-direita se finge de desentendida. Ah, não, a gente já sabia que ele ia perder. Ou a gente sabia que ele não tinha condições. Não, o desespero deles é o Lula. E por quê? Porque o Lula é um cara muito forte. Em um país como o nosso, completamente desigual, você ter alguém como Lula é muito importante. Alguém que trabalhou todas as vezes que veio para a política, sabe governar, sabe negociar, sabe entrar, sabe sair, sabe como se comportar, mesmo com a oposição ferrenha que ele sofre hoje. Então seria um prejuízo muito grande para as esquerdas o Lula não ser o candidato. Agora, isso também não quer dizer que a esquerda já perdeu a eleição. E por que eu digo isso? Porque na direita, quem é que você tem na direita que seria capaz, por exemplo, de bater até um candidato indicado pelo Lula? Que, repito, eu acho que será o Lula, mas suponhamos que isso realmente não venha acontecer. Quem seria esse cara da direita que seria capaz de bater o candidato do Lula? Vou dizer uma coisa aqui, não existe ninguém igual ao Lula. Então, o Lula não estando no cenário político, isso muda muita coisa. Mas não quer dizer que a esquerda já perdeu. Então é bom que isso fique muito claro. A esquerda tem totais condições de vencer uma eleição presidencial mesmo sem o Lula. É fácil? Não. Mas isso pode acontecer. Até porque em 2026 você não vai ter a onda do antipetismo. Que foi, muita gente diz, que o Bolsonaro é um candidato forte. O Bolsonaro não era candidato forte, mas surfou na onda do antipetismo, desse ódio que estava no Brasil, papá, a gente já conhece essa história. E aí ele ganhou a eleição. Além de ele não ser, que candidato, ainda por cima está inelegível.
Então, o que restou foi alguém que o Bolsonaro vai indicar. Se o Lula não for o candidato, vai acontecer a mesma coisa. Um candidato que o Lula vai indicar será ele que vai postular a presidência da República. Agora, eu reconheço que sem o Lula, o jogo esquerda-direita em 26 é um jogo mais parelho. Mas repare, eu vou fazer uma análise com vocês aqui. Em 2018, com tudo que a gente viu, com Lava Jato, com Sérgio Moro, com Paulo Guedes, que eram chamados de superministros, com o ódio, como eu já falei, com o antipetismo, com tudo isso, o Haddad foi para o segundo turno com o Bolsonaro. Então é bom que se diga que quem o Lula indicar, caso ele não seja o candidato, tem grande chance de vencer a eleição. Por quê? Porque a direita não tem candidato. Ela não tem candidato. E para piorar, fica nessa aposta de que será o Bolsonaro. E a gente está cansado de dizer aqui, não será o Bolsonaro. Bolsonaro não é candidato a nada. Ah, então é o Tarcísio. Qual é a garantia que eles têm que o Tarcísio ganha de um candidato indicado pelo Lula? Pode ser, por exemplo, o Haddad. Já em 18, o Haddad foi para o segundo turno. Se for Zema, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro, sei lá, qualquer um dos filhos do Bolsonaro, quem seria o candidato para bater o Lula em 26? Ou bater o candidato do Lula em 26? Não temos. Então é claro que a direita, se o Lula realmente não for o candidato, eles vão comemorar. Agora, por que eles vão comemorar? Porque se o candidato for o Lula, a chance que eles têm de ganhar é mínima. Se o candidato for um indicado pelo Lula, a chance deles é maior. Mas eu ainda acho que mesmo em 26, ainda que o Lula não seja o candidato que ele indicar tem grandes chances. Então eu já quero dizer para vocês aí da direita, não se empolguem demais. Porque se você for olhar as últimas eleições presidenciais, tirando as duas eleições do Fernando Henrique, o PT sempre está no segundo turno. Então é bom que fique claro aqui que a chance de o PT estar de novo no segundo turno em 26, caso o Lula realmente não seja o candidato, é enorme. E vocês não têm, desculpe aí, vocês não têm grandes nomes para bater nenhum candidato de esquerda. No mínimo, como eu estou dizendo, um jogo mais parelho. Agora eu quero terminar dizendo para vocês que a gente precisa preparar novas lideranças de esquerda. Precisamos ter novos candidatos, claro, candidatos viáveis. Candidatos que possam fazer frente ao bolsonarismo, à extrema-direita, não somente em 26, mas em 30, em 33 e aí por diante. Então, não posso dizer aqui que é uma ótima notícia para as esquerdas, mas também não é a notícia maravilhosa para a extrema-direita. Claro, sem o Lula no jogo, para eles é mais fácil, mas não quer dizer que o jogo está ganho. Porque a esquerda tem muita força no Brasil. Não é à toa que PT, com Lula e Dilma, já ganharam 5 eleições presidenciais. Então, não pensem vocês que o jogo, se o Lula ficar de fora, o jogo está ganho para vocês. E ainda, vou repetir pela terceira vez, tenho aqui, e é mero palpite, de que o Lula será ele o candidato em 26. Até porque, a não ser que seja um caso extremo de saúde, realmente ele não tenha nenhuma condições de disputar, aí pode ser que você tenha outro. Mas eu tenho para mim que ele será o candidato em 26. Por quê? Porque você vê o bolsonarismo com chance de voltar ao poder
Eu tenho certeza que o Lula, o PT e as esquerdas fariam qualquer coisa para que essa gente não volte ao poder em 26. Você me pergunta por quê? Porque se essa gente voltar ao poder, seria regredir. Seria destruir tudo que a gente reconstruiu até aqui. Porque o bolsonarismo nada mais fez do que destruir o Brasil com a sua visão ideológica completamente esquisita, torta. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ver uma extrema-direita voltando ao poder do país. O que a gente tem que fazer é apostar ainda as fichas de que o Lula seja o candidato. Caso ele não seja, vamos fazer uma campanha forte pelo candidato que ele indicar e daqui para frente apostar em novas lideranças para que a esquerda continue forte, disputando eleições presidenciais, para que o Brasil não retorne às mãos, por exemplo, de um Jair Messias Bolsonaro, de alguém, ou pelo menos de alguém que pense como ele. Porque se isso acontecer, só quem perde é o povo brasileiro. Tá bom, minha gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.